Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Estilo e Finanças. Sabe do que nós vamos falar hoje? Ah, eu adorei, porque Gostou? a gente vai falar exatamente uma coisa que é muito importante, né, se a nossa imagem ela confirma as nossas escolhas financeiras. Ou seja, imagem e finanças, tudo junto ao mesmo É tempo isso. agora. Vamos ver mais uma vez o quão interessante é e como esse assunto está tão atrelado. Exatamente. Você já parou para pensar se a sua imagem combina com todas as suas escolhas hoje no seu dia a dia? Nossa, isso é Olha que importante, né? É, interessante. isso é muito importante. É Por quê, interessante. gente? Porque a prosperidade não é só parecer que você faz bem. A prosperidade está na forma coerente como você faz as coisas todos os dias. E a gente está vivendo um momento conturbado econômico no É Brasil, né, isso, Mara? é Então, verdade. dependendo das suas escolhas, gente, você pode dar um tiro na água ou conseguir É. uma grande É oportunidade. isso, exatamente isso. É, Então, as 2 coisas têm que estar alinhadas, né, porque na realidade você tem que estar bem vestida, mas você não tem que estar ostentando aquilo, de uma forma que te atrapalhe financeiramente. é, Mas você pode ter boas escolhas e que você consiga, estar alinhado às 2 situações. exatamente. Porque ostentação, gente, é você parecer algo que você não é. É Ou você comprar coisas que você não tem a capacidade de é comprar. isso. E aí, a sua imagem que você está lutando tanto para mostrar para as pessoas vai por água abaixo, assim, ó. Vai, vai, porque aí a pessoa vai entender que você não está naquela proporção, que você não está conseguindo estar ali, você não pode manter aquilo que você está Isso. mostrando, né, que é Não é isso que é sustentável. não é sustentável. E aí fica muito chato para sua imagem, porque aí a pessoa percebe o quanto você não está e você não está alinhada com o que você está querendo mostrar. O mais legal é assim, gente, a gente para a gente estar em alguns eventos, para a gente estar na sociedade, em alguns grupos, é como se fosse uma bolha social. Então, às vezes, a gente tem que furar essa bolha para poder entrar em alguns nichos da sociedade hoje em dia. Que é importante o seu comportamento, é importante toda essa relação que você tem, mas nada compensa você ficar endividada É, para você manter uma aparência. Então, às vezes, você só precisa alinhar um pouco a sua imagem para estar dentro daquele grupo social. Então, vale muito a pena a gente entender isso. E cada vez mais a gente luta para estar em alguns locais que são importantes para a nossa vida, né? E quanto mais a gente consegue, melhor é, lógico, né? E uma coisa que também é interessante é o que você tem que transmitir é a autenticidade naquilo que você tem. excelente. Porque quando você é autêntica naquilo, é diferente de um comportamento que você tem em um churrasco e é diferente o comportamento que você tem em um jantar de negócios com a equipe do seu trabalho. Então você tem que ter coerência, tem que ter autenticidade. Você está no jantar, você não vai se comportar da mesma maneira que você está no churrasco tomando uma cerveja. Então, normalmente você tem que olhar o ambiente, entender o ambiente e adentrar nesse local. Então, faz muito parte. Então, a imagem, ela pode contar uma história diferente da sua realidade. Depende, por quê? Se quando você está num ambiente que é um banco, por exemplo, então você tem que estar mais bem vestida no sentido de mais formal, mas isso não quer dizer que está fora da sua realidade. Você pode ter uma condição que não é tão boa, mas esse terninho você pode ter ido numa José Paulina e comprar um terninho que tá num preço acessível e você está ali. Então você pode fazer as suas escolhas dentro da sua realidade. É isso. E respeitar o dress code também, né? De É isso, cada, é cada isso. realidade que você está. Você pode. A Mara fala sempre de todos os estilos, né? De roupa e tudo mais. E digamos que você seja uma pessoa super criativa, né? Você gosta de colorido, de estampa, mas você vai trabalhar num banco. Se você não acompanha o dress code daquela empresa, seria até mais. Você falou de autenticidade. Sim, Seria mais verdadeiro para você mesma, talvez não estar naquela empresa naquele momento. é verdade. Você está sendo sempre contra o que você gostaria de ser. É, porque quando a gente trabalha, teve um capítulo que a gente falou sobre isso, um episódio, que a gente falou de aceitar algumas coisas.
Principalmente quando você não tem uma reserva financeira. Quando você não tem uma reserva financeira, você sai de um trabalho que você não esperava e até você achar um outro. Então, às vezes, quando esse outro chega e não chega exatamente aquilo que você quer, mas chega o que chegou e você acaba aceitando. Às vezes, você entra para um lugar que não tem um dress code que você gostaria de utilizar. É, Ou, de repente, você gosta muito de utilizar um salto, de utilizar um blazer, alguma coisa mais social, e nesse local é diferente. Ou pode ser ao contrário, você gosta de ser mais criativa, ou de locais que sejam mais informais, e ao contrário. Então, é uma opção de escolha tua. Mas às vezes a gente não tem essa opção de escolha porque a gente não fez essa reserva é. de emergência tanto que a Maísa fala. Existe uma diferença entre parecer próspero e ser financeiramente saudável? Existe uma grande diferença. Tá. Gente, é uma grande diferença. O que é parecer próximo? É isso você se vestir, você comprar coisas que vão mostrar quem você não é naquele momento, né? Isso é o parecer próspero. Então, você está endividado, você teve que colocar uma viagem nos stories, mas na verdade essa viagem está sendo paga em 12 vezes e a sua parcela está acabando com a sua vida financeira. O que é ser financeiramente saudável? Que é isso que eu falo tanto de ter ostentação financeira. A ostentação por si só é você comprar coisas para parecer algo que você não é. Então você gasta mais do que você pode. Então você está ostentando. A ostentação financeira é você ter uma vida financeira saudável, onde o seu dinheiro, a partir de tudo que você guardou, que você investiu, que você se sacrificou naquele momento, você deixou de comprar o celular novo, mas você guardou o dinheiro do celular novo, você deixou de fazer uma viagem cara, fez uma viagem mais barata, e tudo isso que você guardou, você alimentou um barrilzinho ali de dinheiro que hoje está proporcionando você pagar suas contas com tranquilidade. Então, às vezes, você parece próspero, a pessoa olha para você, olha para uma executiva, olha para um executivo e fala assim: nossa, aquela pessoa venceu na vida, ela tem um carrão, ela tem um celular último tipo, ela tem o relojão de marca, ela tem a bolsa da moda. Mas por dentro, gente, ou dentro da casa dela, ela está arrasada financeiramente. Ela está devendo tudo que pode, ela está pegando empréstimo em cima de empréstimo. Chega o cartão de crédito dela, ela não tem nem como pagar. Por quê? Porque ela não consegue. E outra coisa importante, Mara, mês que vem, se ela perder o emprego, como que ela vai sustentar aquele padrão de vida? Eu acho que é aí esse momento que a gente vê quais são os sinais em que a pessoa está errando a mão, né? É isso. É. Então, o parecer próspero é uma coisa. Tá. Estar financeiramente saudável é outra Outra completamente diferente. completamente. Eu prefiro ter um padrão de vida mais baixo do que eu posso e poder pagar minhas contas com tranquilidade e sobrar dinheiro do que eu viver na forca. Sabe? Eu ganho 10, eu gasto 10. Eu ganho 20, eu gasto 20. Eu ganho 50, eu gasto 50. E eu já vi gente ganhando muito dinheiro e gastando tudo que ganha. Resultado: se aquela pessoa amanhã a empresa fecha e ela perde o dinheiro, ela não sabe o que fazer. Porque ela não tem nada guardado, nenhuma sobra. Ela vive no, sabe, no pé do abismo ali? Ela vive com o pezinho no abismo. Ela é mandada embora amanhã, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que fazer. Como que ela vai manter aquele padrão de vida que ela conquistou? E tudo bem ela ter conquistado um padrão de vida melhor. Todo mundo quer isso. Isso não é o problema, gente. A prosperidade é diferente de parecer próspero. A prosperidade é: eu ganhei, eu fiz por merecer, eu comprei um apartamento melhor, meu filho estuda numa escola ótima, eu tenho um carro, mas eu tenho dinheiro sobrando. E aí, gente, vocês estão vendo aqui que a gente está falando no episódio, como a gente sempre fala que estilo e finanças andam muito unidos, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para a Mara, exatamente juntando esses dois, falando de imagem e dinheiro. Mara, realmente é possível transmitir elegância sem gastar muito dinheiro? Sim, a gente tem possibilidade de fazer isso. É a mesma coisa do salto. Pô, eu preciso usar salto para ser elegante, porque a elegância, além de um estilo, ela é um comportamento, né? Então é muito importante você ter um comportamento elegante, falar com as pessoas, sabe, ser muito sociável, ter empatia. E aí, essa coisa de você ter muito dinheiro, não é sempre assim. Porque tem algumas lojas que a gente consegue ter promoções e você consegue. Na realidade, assim, a gente não precisa ter um baita de um guarda-roupa mega gigantesco, lotado de um monte de blusinha.
Na realidade, o guarda-roupa ele precisa de roupas, de poucas roupas de qualidade. Quando você faz uma cartela de cores, você recebe várias cores que você pode utilizar. Eu só utilizo 5 delas. Então, quando você abre um guarda-roupa, vão ter essas cinco cores e todas elas combinam entre si. Então, fica muito fácil. Só que as minhas roupas são de qualidade. Então, eu tenho poucas roupas, porque eu tenho um guarda-roupa pequeno. Então, são roupas boas, de qualidade, e eu não gastei fortunas nela. Apesar que, se você pega uma roupa de qualidade, você paga um valor maior, mas ele é de uma baita qualidade, ela vai durar um certo tempo, é melhor do que você ficar comprando um monte de pecinhas. Então, é possível, sim, a gente manter a elegância sem gastar tanto dinheiro. Perfeito, muito Isso é bom. super positivo. Agora, eu te pergunto, Ah, quais investimentos, Maísa, que isso é muito interessante, que valorizam a sua carreira? conhecimento. Nossa, eu acho isso impressionante, né? A gente Conhecimento. gosta muito de estudar, né? Eu gosto também. Eu sou a Maria Eu pós-graduação. gosto. Ah, eu Gosto, gosto também. gosto de estudar, gosto de fazer curso. E eu não compro curso só gastando dinheiro, deixo o curso lá e não faço. Entendi, você Eu faz faço o mesmo, né? curso e eu engulo o curso. Principalmente quando, por exemplo, eu não compro qualquer curso. Eu Tá, compro curso de pessoas que eu entendo que vão ter conteúdo para agregar. entendi. Não saio comprando. Tem gente que compra 10 cursos, não faz nenhum, Sim, é só gastou péssimo. dinheiro e nada. Eu não, eu compro o curso e eu pego aquele curso, eu vou até o final. Então, comprei outro curso no meio do caminho? Não. Primeiro eu termino aquele que eu Ah, fiz, você faz assim, tá, depois eu compro outro. tá. E assim vai. Eu gosto demais de estudar, eu sou disciplinada para estudar. Esses dias até a Mara me chamou, falei assim: peraí, que eu tenho que fazer uma prova hoje da pós, lembra? Ah, é Ela verdade. falou: vamos sair. Tá. Eu falei, aguenta aí, porque eu estou terminando uma matéria que eu preciso fazer a prova da pós. Sim, E assim, eu sou muito disciplinada. É coisa muito importante. Conhecimento, gente, não é custo. é verdade. É É investimento. investimento. Invista em você. Aquele conhecimento é seu. É, Você nunca mais vai perder aquele é. conhecimento. Então, eu sempre falo isso quando eu dou palestra ou quando eu estou com um mentorado meu que pergunta: eu não sei se eu faço uma pós, um curso. Gente, aquilo é para você, não é para sua empresa, não é para você ser melhor naquele momento, é para você pro resto da vida. Então, eu sempre falo, adolescentes, jovens, façam inglês. Nossa, é verdade, verdade. Façam inglês. Ai, que coisa mais chata. Fazer o quê? Façam Mas tem que inglês. fazer. Tem que Ah, tem fazer. que fazer. Eu sempre conto aqui, a gente já falou sobre isso. É, Se você fizer uma viagem pro Japão, você entende japonês? Não. Você entende aqueles símbolos japoneses? Não. Mas o que vai estar escrito na placa do com aeroporto? certeza inglês. Vai estar escrito em japonês e embaixo Inglês. em inglês. O que está escrito em japonês vai estar escrito em inglês, não vai estar escrito em português, não vai estar escrito em italiano, É não vai estar verdade. escrito em russo, não vai estar escrito em outra língua. Vai estar escrito a língua nativa e o inglês. O inglês, gente, ele é mundial, ele é global. Então, aprenda inglês. Nunca vou usar isso na minha vida na empresa. Ok, você vai usar numa viagem que você faz para a Itália, para a Rússia, para a Coreia, para o Japão, não importa. O inglês vai estar lá e você vai conseguir falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E profissionalmente é muito Profissionalmente, positivo. profissionalmente, Se você achar, ah, não, aqui a gente não precisa, não tem problema, cara. Mas aí você tem que fazer com que as pessoas saibam que você sabe falar é. inglês. Cara, isso com certeza vai ser uma Quer coisa ver uma legal. coisa super legal? Chega um cliente, Só ele sabe falar só inglês. ele fala inglês. Arrasou. Aí, Nossa. quem que o seu líder ou alguém vai falar assim, chama fulano porque ele fala É, porque ele inglês. fala inglês. Aquilo te dá um destaque. Você usa no Vai seu ser o trabalho no dia a momento. dia? Não. Não. Mas aquilo vai te dar um destaque de falar assim, chama fulano porque ele vai conseguir É, ciceronear essa pessoa, apresentar a empresa, porque é só ele que fala é inglês. isso. Aquilo vai te dar um destaque, gente. Não tem jeito. Não tem É jeito. isso. Uma imagem, a gente tá falando aqui de ostentação, de algumas situações e tal, do que tem a ver a imagem com o financeiro, porque a imagem mais elegante é aquela que representa o que você é. Lógico que a gente tem os dress codes e que a gente tem que seguir, não tenha dúvida. Para você alavancar sua carreira, fazer coisas, para você alavancar mesmo de verdade, você tem que utilizar o dress code em qualquer lugar, até numa reunião de família. Todo esse tipo de coisa você tem que ter um dress code, sempre tem isso. Então, prestar muito atenção nisso vale muito a pena, né? Você Mas sabe que me veio agora à cabeça? Esses dias eu fui com o meu maridão para a gente fazer exames
num laboratório renomadíssimo aqui em São Paulo. E aí todo mundo uniformizado. Sim, Mara, você não acredita. Eu entrei lá, a menina que recebe a host, que recebe a gente, ela estava com uniforme. E é um uniforme bonito, com lencinho e sim. tudo. Ela estava com o cabelo preso, bem bonito. Só que as unhas dela eram aquelas unhas deste tamanho, toda cheia de coisinha em cima da unha, sabe? Sabe espalhafatoso? Ai, Era espalhafatoso. Gente, tudo bem se que você goste desse tipo de unha, mas não para aquele ambiente. Era um ambiente de um laboratório médico, onde você precisa, inclusive, de processos fortes de higiene. Você com a unha deste tamanho, cheio de coisa colada na sua unha, tinha um negócio até penduradinho assim na unha. nossa. Quando ela foi digitar o CPF para pegar o horário, né, a agenda que estava marcada, ela não conseguia digitar o negócio, porque ela ficava assim com a unha, tec, tec, tec. Até te estranhou, tá vendo? Você que não tem nada a ver com isso, Nada. você olhou, você falou, Eu olhei e cara, falei, gente, tá atrapalhando a vida dela. é, E vou ser muito sincera, o ambiente que ela estava não condiz com aquilo. é isso. Porque isso daí tá muito extravagante, Tá muito Maísa. extravagante. Pro Passou. lugar, passou. Ela Exatamente. pode utilizar isso em algum outro momento que ela estiver tomando Ou uma com os numa amigos. loja de departamento que vende desse Isso, jeito, sei lá, beleza. alguma coisa assim. Não era aquele ambiente. Não. E aí, gente, é o que a Mara às vezes fala, de cabelo, maquiagem, unha. Por quê? Ela estava no dress code do lugar. Ela estava com o cabelo bem arrumado, Sim, ela estava maquiada muito bem. E detalhe, a menina linda, tá. linda, com um lenço, o uniforme impecável. Quando ela foi digitar, que eu vi as unhas dela, acabou com a imagem dela. E ela deve ter pago uma fortuna naquela unha, porque aquilo não custou barato. Ela foi numa design de unha para fazer aquilo. Não custou barato. E aquilo acabou com a imagem dela para mim, você acredita? Não, e perde a credibilidade. Perde, perde. Você vai querer uma outra pessoa que tá com a unhinha limpinha, que ela tá com a unhinha É. cortadinha. Uma vez que minha mãe estava internada e passou uma mulher com um salto alto, agulha, e todo amarrado, assim. E ela era uma médica. Você acha que eu ia deixar a Nossa, minha mãe, que estava no desespero na UTI lá, para essa mulher cuidar dela? Na hora não. eu falei, não, eu quero aquela lá, que ela tava com aquele branquinho que é de exatamente de Sim, de médico mesmo. Ali a gente não está vendo o sapato que está alto, ali não era o ambiente, o dress code do lugar é. não era esse. Você viu como a minha imagem mal usada É isso, acaba com a sua credibilidade? acaba, É isso, gente. acaba. A menina, coitada, ela gosta da unha daquele jeito. Mas para mim, foi um choque. Não, ela está De no lugar verdade. errado com Ela aquela estava unha. com. Exato. É, E aí, por que, que a gente está falando disso tudo? Vamos trazer aqui para o financeiro. sim, Ela fez uma escolha, sim, essa menina da unha, sim, certo? sim, E não foi barata aquela unha, porque sim. com aquele monte de coisinha grudada, penduradinha, não foi barato Aquilo é tão aquele negócio. baratinho, esses negocinhos. Meu, É. mas ela fez numa design, Tá, tenho certeza. Aquilo ela não fez sozinha em casa, sim, gente. Não sim, tem sim. como, porque ela não conseguiria pintar aquela unha tão Nossa, comprida que era. E, de novo, você gosta? Ok. Não é bonito, tá, gente? Pra gente ver, assim, profissionalmente falando, aquilo não é agradável de ver. não, não. E aí, trazendo isso para as finanças, é uma escolha. Concorda? Ela fez uma escolha. Mas talvez as escolhas financeiras que você tem, elas não precisam ser exibidas o tempo inteiro, né? Principalmente no seu ambiente de trabalho. E o que a gente quer falar disso é, ela aparece nos resultados que você traz. O resultado desta menina em questão, peguei a menina para Cristo agora, Sim, né? mas Mas é um só para dar um exemplo. exemplo, É né? um exemplo. O resultado que ela trouxe de uma escolha financeira que ela fez não foi o melhor resultado. Não condiz E eu com vou ser aquilo. muito sincera, se eu estivesse como líder do grupo, do time deste laboratório, eu chamaria a atenção dela. Eu chamaria também. Que eu ia falar assim: olha, você está num ambiente de alto nível. Não é qualquer ambiente, é um ambiente de alto nível. Quem nós recebemos aqui? Pessoas que têm um plano de saúde, olha a escolha financeira. Essa pessoa trabalhou, ela tem um padrão de vida diferenciado. Ela pode estar naquele laboratório, ela paga caro num plano de saúde para estar naquele laboratório, para ser atendida com cortesia, com educação, com elegância, com sofisticação. Concorda? Aí a primeira A imagem. primeira imagem dela é aquela unha desse tamanho, cheia de coisinha que a pessoa não consegue digitar.
Imagina fazer um curativo, Meu Deus, né. você jogou tudo fora. É, Aí você pensa agora vamos pensar na empresa que empregou essa menina. sim, Você criou todo um ambiente, não foi barato aquilo, Mara. sim. Você está num prédio lá perto da Ponte Estaiada, na Roberto Marinho. Nossa, super Caríssimo! Você está num prédio. Aquele aluguel que eles pagam sim, deve ser uma pois fortuna. é. Aí você montou todo aquele laboratório gigante. E são várias especialidades naquele laboratório. Você estava lá, a recepção é impecável, a limpeza é impecável, o atendimento de quem cuida ali de você é impecável, o lanche que ele te dá, o café da manhã é impecável, Mas amor a host que te recebe, ai gente, acabou, né. Você acabou. falou meu você vê a importância? Então, assim, olha como as escolhas É, financeiras acabam com a sua imagem acabam gente, e com a acabam. imagem de tudo que você construiu. É, não, e da Você, própria empresa, da porque às própria vezes você tá empresa, lá, você fala: exato. "Poxa vida, é a nossa imagem, a gente vende o lugar e a gente vende a nossa imagem, então, É, a que preço que você está fazendo isso, pois né? é. Aqui, E aí você botou um monte de dinheiro, você investiu dinheiro para trazer quem? Para só trazer pessoas pessoas, daquele padrão que você exato, construiu. é isso. E a primeira impressão, você sempre fala tanto disso, Mara. É isso. Lembra dos 7 segundos? A Sim, Mara sempre fala dos 7 segundos. Gente, eu estive com essa menina em 7 segundos. pois é, E a imagem dela acabou para mim. acabou. Você falou, mas que lugar é esse? Onde eu vim, né? Tá certo isso? É, Ela tinha que estar com essa unha desse tamanho, é, assim, toda. Não tinha. E não condizia com a menina. é isso. Porque quando você vê ela de longe, você vê ela toda arrumadinha, bem maquiada, né? Com a roupa impecável. Aí ela vai digitar e você fala, Jesus! Então, gente, os 7 segundos acabou. É isso, é A isso. ideia que você faz dela a partir dali é É diferente. diferente, você vai achar que ela, né, é de um nível diferente, E né? ela pode ser uma super profissional. Pois é, mas aí já acaba com a. Acabou. Não dá, gente, você tem que prestar muita atenção Então, nisso. cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas É financeiras, isso. como que ela pode ou não acabar com a sua imagem. É, a sua imagem também é muito importante. Então, as duas É. coisas, tá vendo como as duas coisas são Andam muito junto, alinhadas ali, e andam juntos? andam junto. Estilo e finanças, gente, anda Que muito junto. legal. Tá É vendo que gostoso? Foi impressionante. bem gostoso esse bate-papo, né? Foi. Espero que eles tenham gostado. E onde a É. gente te encontra, Maísa? Eu tô no Instagram, @maisac.lima, e ajudo pessoas, principalmente as executivas, a encontrarem a sua ostentação financeira. Ótimo, é isso aí. É, Eu estou no @Mara Menezes CI, de consultoria de imagem. Consigo lhe ajudar, através da sua imagem, a galgar novos ares. Nosso podcast, que é o @Estilo e Finanças no YouTube, que é o episódio completo. E temos também no Instagram o mesmo nome. São cortes menorzinhos para ficar muito mais fácil para você assistir. e, gente, se você gosta desse nosso conteúdo, já clica aqui no sininho para você receber todas as informações dos próximos episódios e É não perder isso aí, nenhum. exato. E compartilha esse episódio com quem você entende, principalmente, sabe essa menina que usa unha assim? Então, compartilha esse episódio para ela entender que talvez não seja a melhor escolha e para todo mundo que você conhece que quanto mais você compartilha esse conteúdo, mais o YouTube entrega É para isso. mais É pessoas. isso aí. Tá bom? A gente se vê toda terça-feira aqui. Então, até o próximo Até o episódio. próximo. Até Até o lá. próximo. Tchau, Tchau. tchau.